Olá, pessoal. Eu estou com uma pessoa muito interessante aqui no estúdio 767, é a Jennifer, uma advogada especializada em provedor de internet, não é isso? Exatamente isso. É uma honra estar aqui. Esse estado que eu não conhecia ainda, vim conhecer e eu tô simplesmente apaixonada. Ah, seja bem-vinda. Minas é sempre de braços abertos. Mas, Jennifer, uma coisa que me chamou muito a atenção é como que pode uma área do conhecimento tão antiga e tradicional como o direito hoje ter profissionais como você que são especializadas no mundo virtual, nas relações dos provedores. Explica para a gente como que é isso, como é que pode ter um profissional e qual que é a necessidade de um profissional específico nessa área? Então, o direito sempre foi muito amplo, né? Antigamente se existiam os advogados de família. Sim. E é muito interessante porque os filhos dos senhores, né, que tinham posses iam estudar na Europa Uhum, e voltavam para o Brasil, né, formados e advogava. E eles advogavam em todas as áreas para aquela família. uhum, Tanto é um costume tão antigo que os Al Capone tinham o advogado deles, né? Que uhum, fazia de tudo para ele. uhum. E com a evolução da humanidade, a evolução do mundo, foi existindo a necessidade de existirem nichos, né. Hum, Foi se formando essa questão de coisas específicas e principalmente com a tecnologia, uhum, existem tantos hum, tantos detalhes que um advogado que cuida de direito civil, ele entende, coisas de um provedor, certo. mas tem o detalhe. Hum. Que o detalhe faz uma diferença enorme na vida de um provedor. Entendi. E quais seriam, assim, as principais questões dessa relação? O que que um provedor, o que que ele mais necessita desse advogado especialista, que é o seu caso? Então, um advogado especialista de provedor de internet, ele tem que entender o mínimo do mundo, né? O mundo do provedor, ele é um mundo à parte, porque as pessoas usam a internet, mas sem entender as redes. Uhum. Então, um advogado de provedor tem que entender sobre a Anatel, tem que entender sobre o direito trabalhista específico de quem trabalha com redes de telecomunicação, né? Mesmo que ele não seja trabalhista, ele tem que ter a noção. No meu caso, eu sou uma advogada tributarista. Ah, certo. Então, eu lido com tributos específicos que só o provedor de internet paga. Por exemplo, o recolhimento do FUST, né? Porque esse foi um tributo criado lá no início, né? Agora tem uma discussão muito importante que é na questão da reforma tributária, porque os provedores do Simples Nacional não recolhiam esse imposto. E agora vai existir a possibilidade de fazer o IDS-CBS por fora. E existe o questionamento: e o FUST que não era Ah, recolhido? Como é que vai ser, né? Então, existem as normas da Anatel, que inclusive na Abramult do ano passado teve manifestações pela não queda da norma 4, tá. que não adiantou, Hum, sabe? Aconteceu, ia acontecer porque tem a ver com a reforma tributária. entendi. Então, são esses detalhes. E quais seriam, assim, as maiores dores do provedor que ele precisa desse profissional? Quais são as principais questões? Assim, se você fosse ensinar para uma pessoa, fora da área ou mesmo para um provedor, de que maneira você dividiria isso de uma forma mais simples e direta, dessas principais dores? Tá. O empresário, provedor de internet, ele tem algumas questões, referente a antes não batia tanto a porta. Agora, na minha área, que é a reforma tributária, o lucro vai diminuir. Ah, sim. Indiferente de aumentar preço de pacote, o lucro vai diminuir. Impreterivelmente.
Porque as grandes empresas, elas já estão adaptadas a trabalhar com uma faixa de lucro menor. Porque por menos que elas lucrem, já é muito. Então elas conseguem segurar preço. E são as grandes empresas que regulam o mercado. E o provedor de internet, ele vai aumentar um pouco o valor, mas ele não vai conseguir repassar tudo. E ele vai ter que suportar algo. E ele vai ter que se profissionalizar. Eu acho que a maior dor do empresário nessa questão vai ser ter que profissionalizar uma área que antes ele empurrava para a contabilidade. Entendi. O provedor de internet, ele está adaptado a contratar uma contabilidade e passar o problema adiante. Uma contabilidade comum, vamos dizer assim, né? Isso, ou até mesmo uma que seja para provedor. Tá. Só que a contabilidade não vai dentro da sua empresa fazer o que você tem que fazer. Ela te orienta. E você vai ter que buscar isso, aprender para conseguir fazer, para a contabilidade conseguir contabilizar de forma correta. Então, é essa profissionalização que antes era passada para um profissional que não tem essa obrigação, mas que ele dava conta. Perfeito. E que agora ele não vai mais dar conta. Por causa dessas minúcias jurídicas? Isso, exatamente. Todas essas mudanças é muito interessante porque, assim, o direito tributário, eu não imaginei que eu ia viver isso na minha formação, quando eu estudava, eu não imaginei que eu ia acompanhar algo tão grande. Talvez as pessoas não tenham noção do que é a reforma tributária, mas é a criação de um novo modelo que eu estou presenciando. Isso para mim é muito satisfatório. Olha, que interessante. Porque na graduação a gente estuda os mentores, né, os livros. Então, na minha pós-graduação, quem me ensinou ICMS foi Roque Carrasa, que para quem é jurista, nossa, fala no Roque Carrasa, eles... Pessoalmente? Eu sim, pessoalmente. Porque ele é uma lenda e ele defendeu muitos ESPs. Ele fazia sustentação, lindas sustentações no STF. Olha. E ele foi o pai do ICMS no Brasil. E o direito que ele ensinou está deixando de existir. Olha. Porque o ICMS e o IBS vão se juntar, o ICMS e o ISS vão se juntar e se tornar o IBS. Então, vai se construir novas teses, vão se ter novas discussões, algo nascendo no direito. Olha só, isso é muito interessante porque, como você está me explicando, não existe uma formação prévia do advogado para essa área de atuação. Não. Então, é o próprio profissional, de forma autônoma, que deve forjar, né, cavar os seus caminhos epistemológicos do conhecimento para poder oferecer para o cliente. Exatamente isso. Nós estamos num momento, né, que eu até estou reformando a minha especialização. Por quê? Porque agora é hora de construir o que vai ser entendido como algo legal. Construir a tal da jurisprudência, que é o entendimento dos tribunais, do CARF. Quer dizer, uma jurisprudência viva, que está acontecendo agora. Exatamente. Então, isso é muito mágico para quem gosta de atuar no que atua, porque vai ter quem pense contra, vai ter quem pense de forma como eu penso, porque para mim o serviço de internet é um serviço essencial. Né? Não foi assim entendido até agora, mas é a minha luta. Porque um serviço essencial, ele não tem que sofrer uma tributação tão alta. Né? É como água, luz, é como o gás de cozinha. Quer dizer, é um serviço que aparentemente na sua origem, né, no surgimento, não era essencial, né, como dizer, o acesso à internet, mas hoje, com essa intricada relação que a gente praticamente depende das conexões virtuais, é um serviço essencial. Exatamente. Com água, luz
e tudo mais. Olha que interessante. A internet, quando surgiu, quando foi liberada aqui no Brasil, lá em 95, 96, existiu o telefone. Tá, Telefone fixo. isso. Super antigo. Lembro demais. E a internet vinha pelo cabo do telefone. Aham. E daí tinha lá o aparelhinho que fazia, né? Era por pulso. Sim. E ela era um serviço de valor agregado. A internet veio com isso, com a norma 4. Ah, tá. Ela era o SVA. Hum, Olha que interessante. Agora, atualmente, as coisas mudaram e a tecnologia se transformou. uhum. Hoje, você tem a internet e você consegue, por protocolo, colocar o telefone pela internet. Inverteu, Inverteu. olha só. E por isso, com esse entendimento, galgado nisso, que a norma 4 caiu. Porque antes a internet era o SVA. Agora, o SVA vem pela internet. Uhum. Né? E exatamente, já pegando esse gancho, as coisas que vêm pela internet não são mais SVAs, porque nós vivemos em um mundo virtual. Como estávamos conversando um pouquinho antes, Sim. nós vivemos em um mundo virtual. É. Grande parte do nosso tempo diário não está mais nas relações presenciais, nas relações Materiais, vamos dizer, né? materiais. Físicas. Exatamente. É virtual. Então, o direito ele teve que se moldar. Por quê? Infelizmente, né? Ou felizmente, depende de que lado se olha. Boa colocação. O governo, para existir, precisa ter recursos. Sim, vive de impostos, né? Vive de impostos. Para fazer a parte assistencial, Uhum. precisa de impostos. Para fazer a parte do SUS, a escola, Uhum. a gestão do lixo, a gestão da sociedade, Coisa pública. da coisa pública, ele precisa de impostos. E como a nossa vida ela é mais virtualizada hoje em dia, nada mais justo do que cobrar em cima do que não se era cobrado. Sim, porque mudou, vamos dizer assim, o valor da coisa. Exatamente. Assim, quer dizer, antes era só um lazer, era um luxo, hoje uma necessidade. Os negócios são firmados em relações virtuais, né? Em velocidade de conexão, em não queda de conexão. Então tudo isso virou uma coisa essencial para a nossa realidade. Exatamente, porque facilmente se passa uma tarde sem água dentro de casa. Agora, uma tarde sem internet. Nossa, é mesmo, eu nunca tive pensado por esse lado. Não é? Coisa, olha só. Olha o peso, né, da importância. E olha só, para quem está escutando a gente e é um consumidor comum, a gente está falando dos bastidores, mas vamos então mudar um pouco a nossa fala para o ouvido do consumidor comum. O que isso afeta o consumidor comum? Em que medida essas mudanças dos impostos melhora ou não esse consumidor final? Então, para o consumidor final, o preço, impreterivelmente, vai subir. Vai subir. Vai subir. Existe aí um estudo de que até 2033 o provedor de internet vai passar por, de agora, 26 até 33, é um espaço curto de tempo. Sim. Por 6 ciclos de precificação diferentes. É mesmo. Olha só. Então, porque nós éramos um nicho que tinha alguns benefícios, Tá. né? Até porque fazia parte de alguns pactos e de algumas liberações governamentais que se fomentasse, né, a chegada da internet a toda a população. Sim. Então, isso foi muito fomentado e o ISP ganhou muito benefício para conseguir concretizar isso, porque o governo viu que não conseguiria. Tá. De forma estatal, o governo não conseguiria levar a internet a todos os pontos. Agora que a população já tem, agora
se está fazendo o movimento de consolidação do mercado, onde vai ser mais regulamentado, vai ser mais fiscalizado e o preço tende a aumentar. E quando você fala que o preço vai aumentar para o consumidor final, é possível dizer se vai elitizar mais a internet ou não? No sentido de que esse aumento ele é muito agressivo, é um aumento sutil, porque enquanto governo, né, ele preocupa com essa acessibilidade a todos, a gente está falando de um país muito limitado economicamente, né? Então a gente precisa de uma internet bem acessível financeiramente para a grande massa. Mas a minha questão é, isso vai elitizar a internet ou não, o aumento final? O governo pensa em resolver essa questão do preço com cashback Tá. de impostos. Para quem é inscrito no CadÚnico lá, ter um cashback, isso diminuiria o valor da fatura. Não sabemos, é muito instável ainda essas questões da reforma, não sabemos como isso vai acontecer. Eu não tenho como te Não dá para responder. metrificar, né? Assim, vai passar de R$ 100 para 150 ou 115, né? Possivelmente, um pacote de R$ 100 passe para 130. O aumento é dessa maneira? É. E segundo os meus cálculos matemáticos, que eu não sou muito bom, isso é 30%. Então é um aumento significativo. No bolso, e se sobe o valor de todos os serviços, isso reflete em tudo na vida, não é só na Sim, internet. afeta a economia nacional, vamos dizer, Exatamente. porque tem gente que às vezes paga com muito custo a internet de R$ 100, mas 130 já é inviável, por exemplo, Exatamente. na realidade brasileira. Isso. E os serviços que dependem da internet para funcionar também vão subir. Que o que sobe, então é uma cadeia, Verdade. né? Então, o custo de vida brasileiro vai subir. Olha, não tinha pensado, quer dizer, a gente está falando de um nicho do mercado, mas que na verdade ele tem afetação nacional, como Nacional. combustível, como alimentação, como frete. É. Então a internet ela está nesse patamar. Nesse patamar, veja, você vai no posto de gasolina, lá você precisa de serviços de internet para usar o posto de combustível. Hoje em dia você usa maquininha de cartão, Sim. né? O posto de gasolina tem câmeras ligadas na internet. Então, verdade. a nossa vida é digital. Olha, é mesmo. Eu não tinha pensado por esse lado. Quer dizer, todo investimento empresarial num sistema de internet, vamos dizer, de um shopping center, de um estacionamento, posto de gasolina, hospital, se aumenta esse valor, desdobra, né? Então, é muito interessante, assim, eu gosto de trazer exemplos para que as pessoas consigam entender o que vai acontecer com o mercado de ISP. Tá. Quando você era jovem, você morava num bairro, nesse bairro tinha farmácia? Tinha quando era pouca, né? Assim, pelo menos eu sou de 1977, farmácias eram bem raras. Era uma, era pouco. Era pouco. Elas existem hoje? Acho que não. Por quê? A concorrência aumentou, a qualidade. Consolidou. Eu aqui me deparei com a Rede Araújo. Sim. As farmácias, elas, quando passaram pela consolidação, elas tiveram que se transformar em redes. O que você chama de consolidação? Você tem um mercado que ele tem certas liberdades ao agir. Certo. Por ter o governo proporcionado isso, né? Para que você expandisse. Certo. Facilitações do governo, impostos, em adquirir terra, etc. Não fiscalizar a fundo, sabe? Deixar trabalhar. Sim. Tá? Isso é o mercado como ele começa. Tá. No Brasil isso é forte, é assim que funciona. Tá. E quando tá expandido, quando tá funcionando,
vem a consolidação, Perfeito. que é a profissionalização daquele mercado. Ou seja, estabeleceu, todo mundo precisa, está crescendo e não vai voltar para trás. É. Não é isso? Isso. Eu posso trazer outro exemplo. Você, quando era criança, você tinha alguma venda, alguma mercearia perto da sua casa? Sim. Sim. Ela existe hoje? Não. Não mesmo. Tem que ir longe para achar uma. Exatamente isso. Isso também aconteceu no ramo alimentício. Quando se tinha bastante lugares onde as pessoas podiam comprar alimentação de fácil acesso, o governo veio e fez a consolidação do mercado, implementou cupom fiscal, Entendi. obrigatoriedade de, aquelas... Antes você chegava na mercearia, dava as moedas e pegava o doce Isso. e ia embora. Tudo certo. Não? Hoje você vai no mercado, você tem que passar por um caixa, você compra o refrigerante ou a água, a moça bate ali, bipa, CPF. CPF, cupom fiscal, a sua notinha e você vai embora. Não é tão simples como era, porque eles têm que fazer uma prestação de conta, porque vem a vigilância sanitária, porque vem o fiscal da Receita, porque e daí se começam a criar mecanismos para que o empresário queira ser daquela forma. Um exemplo disso é algumas bebidas ter o imposto recolhido antes, aí ele não precisa pagar depois, aí, sabe? Então se começa essas construções para que seja dessa maneira. Entendi. E assim, tudo isso que a gente está falando, né, que tem a ver com os bastidores, é muito interessante como que a magnitude do afetamento para o consumidor final. Então, quer dizer, isso é interesse do consumidor final. Não é uma discussão só das provedoras. Não. Interessa também ao consumidor final. Então, esse bate-papo toda nosso, a população. né? Assim, eu acredito que esse conteúdo nosso, ele precisa de chegar no consumidor final, porque interessa ele. Né? Entendam. É a nossa vida que está em jogo. São milhares de trabalhadores que vão ser afetados, caso os provedores de internet não entendam o que está acontecendo. Porque quando apertar é mais caro para resolver. E a gente ainda está no gap. A gente ainda está no gap para conseguir sobreviver. E como você... E o que você diria para que o consumidor final pudesse agir para afetar essas resoluções? Como que o consumidor final, eu, por exemplo, o que eu posso fazer para ajudar nessa luta, né? Nesse jogo de interesse, vamos dizer assim? O consumidor final, ele é muito refém, né? É muito complicado o consumidor final, ele conseguir fazer algo, assim como não conseguiu quando começaram a existir as exigências do governo quanto aos outros mercados, porque isso deixou a vida mais cara para todo mundo. Nós não lembramos muito porque éramos crianças. Sim. Né? Mas todas essas questões deixaram a vida mais cara. E isso vai acontecer novamente. Então, o que eu entendo é que o consumidor final, ele realmente tem que pressionar o governo para que, com o que ele está cobrando a mais, ele dê mais retorno. Porque é uma vergonha a quantidade de impostos que são recolhidos em janeiro. Nós batemos o recorde dos últimos 30 anos em recolhimento. É mesmo? E de impostos no geral. De impostos vida. No Brasil, de impostos no Brasil. E cadê as escolas? E cadê o SUS? É uma vergonha chegar num posto de saúde e não ter médico. Uma vergonha a criança ir para aula e ser liberada porque o professor faltou. A população tem que cobrar e tô pagando mais. Isso. Mas eu quero mais retorno. Sim, e essa luta é uma questão assim, é uma questão política muito séria e até assim às vezes ideológica, no sentido de que talvez a questão não seja os impostos em si,
mas o retorno que eu tenho. Eu lembro que num papo com um amigo meu que mora na França, ele falou: não, Magnus, a gente está pagando muito imposto aqui, Paris aumentou, blá blá blá. E eu falei, cara, mas e aí? Ele falou, mas os meninos têm uma escola quase gratuita, o hospital tem muito acesso. Então, ele foi me relatando que, sim, existem impostos altos em vários países europeus, mas as pessoas muitas vezes não acham tão ruim, vamos dizer assim, porque elas têm a contrapartida, Exatamente. né? Então, assim, Cadê a nossa contrapartida? é. Que é o motivo da coisa pública, né? Do Estado é essa, né? Exatamente, porque a nossa contrapartida, o nosso sistema fomenta pessoas que sempre não vão ter oportunidade de sonhar. Qual é o sonho que uma pessoa que estuda hoje em colégio público pode ter se ele não se esforçar ao extremo? Aham. Porque quando ele terminar o estudo público, ele talvez não saiba coisas básicas. Sim. Ele sai do estudo público sem saber a ortografia correta. Uhum. Ele sai do estudo público sem fazer contas direito. Como ele vai enfrentar? A loteria do nascimento é muito desleal no Brasil. Se eu não me engano, é o país que tem maior dificuldade de trânsito social, um dos maiores do mundo, né? Sim. Quer dizer, você nasce de uma classe social específica e para você ter uma ascensão no sentido de melhoramento material, afetivo, social, é quase impossível, né, esse trânsito. Isso dói. É. Isso dói você ver isso acontecendo. E continuar o ciclo. Porque se isso não mudar, nada mais muda. Se você não proporcionar que a alternância de ciclo social aconteça, de ter sonho, o que nasce em uma classe social mais desfavorecida, poder ter o sonho de estudar, de poder competir no mercado de trabalho, para alcançar algo melhor se ele quiser, Uhum. para que as pessoas vão existir? E olha que interessante, né, gente? Vocês que estão ouvindo esse papo, que ele é específico de um conteúdo, né? Que é a jurisprudência. Olha o nosso tema inicial: a jurisprudência ligado às provedoras. A gente passou por essa parte da discussão dos impostos e a gente cai na discussão política, porque ela, na verdade, é a mais importante das discussões. Exatamente. Que envolve tudo, né? Quer dizer, a internet hoje ela tá entremeada na sociedade de tal modo que a gente é chamado a participar dessa discussão pública, porque vai aumentar, se aumenta a internet, se fica mais difícil o acesso, desdobra para outros campos, né? Eu já não consigo acessar, eu já fico mais amarrado nisso tudo, Isso. né? E eu te fiz a pergunta, então, do consumidor final, mas e das provedoras? A pergunta é, o que as provedoras podem fazer no âmbito público para lutar para que as pessoas tenham um acesso mais facilitado? Então, o provedor de internet está tendo uma chance, ainda existe essa chance, tá? De fazer o que até agora não se conseguiu. No Brasil, nós temos poucas associações que conseguem fazer cumprir a sua função, que é unir os provedores, tá? São pouquíssimas que conseguem ter esse intuito. E por meio da união, sim, é possível que a gente transforme o acesso à internet em algo essencial. E ser assim considerado algo essencial. Mas isso é por meio de ações, de união, de coletivo. É no coletivo que a gente ganha essa briga. E eu queria muito que os provedores entendessem isso, porque as grandes só estão esperando as pequenas se matarem. Eu já ia te fazer essa pergunta. A relação entre as provedoras é mais belicosa ou mais de união? Como que me explica isso? Porque olha só, você acabou de afirmar que elas vão ganhar mais se elas se unirem. Mas ao mesmo tempo que eu entendo um pouco de ser humano, eu te pergunto,
Mas será que elas não estão brigando de uma maneira errônea e Totalmente. deveriam se unir porque elas vão ganhar muito mais com a união? Eu não tenho nem dúvidas. É, Eu não tenho nem dúvidas em te responder isso. Eu vejo provedor torcendo para o outro quebrar. Eu vejo provedor não se importando porque acha que ele vai continuar no mercado. E não vai. e por que ele pensa assim? Por que ele torce? Porque existem provedores que podem torcer para o malefício de uma outra sumir. Porque até agora deu certo. E quem não enxergar a transformação do mercado, a tal da consolidação, porque até agora o dinheiro jorrou para dentro. Ah, tava fácil, vamos dizer assim. O dinheiro, eu nunca vi, só um mercado que eu vi dar mais dinheiro que provedor de internet. Sério? Droga. Não acredito. Por isso tem tanta provedora assim? Só o que é ilegal. É mesmo? É, Mas e por que isso? Assim, porque eu, como consumidor final, eu fico surpreso. Assim, nossa, mas que tanto de provedora, antes eram uma, depois duas. A gente contava nos dedos da mão. isso eles não contam, mas eu conto. Eu também tenho um provedor de internet e eu entrei pro ramo porque dava muito quando eu comecei, dava muito mais dinheiro do que advogar. Olha só. E olha que advogar é algo que dá dinheiro, Sim. né? E agora o jogo já começou há uns 2, 3 anos a mudar. Recente. Recentíssimo. E o cenário, o desenho é mudar ainda mais. A ponto de se tornar algo que vai ficar ali na faixa dos 8%, 12% de lucro. Isso é inimaginável para um provedor hoje em dia. E quanto era? Quanto é? 8 a 12. E quanto que já foi? Vamos lá. Já foi 30%. Olha, Já foi. quer dizer, vai cair 66%. Já 2/3. Exatamente. O provedor de internet é algo que propiciava pessoas só com vontade de trabalhar, ir lá e montar uma empresa milionária. É mesmo? Com investimento, Com força de trabalho. não acredito. E reinvestir o dinheiro da própria operação. Entendi. Junta o que tem, começa com pouco, começa com um aparelho reutilizado e Aham. trabalha e reinveste, reinveste. Conheço pessoas que não tinham casa própria e hoje tem patrimônio de mais de 50 milhões Mentira, com essa mecânica. em 10 anos. Ah, que não é nada. Para um patrimônio desse. Não é nada É. e inimaginável para quem não tem estudo. Ah, ainda tem isso. Quer dizer, não precisava de nenhuma expertise, Não. nenhum estudo, formação. Não. Olha, não imaginava essa dimensão É do mercado. exatamente isso. E é isso que vai mudar agora. Engraçado, isso me lembra a antiga Serra Pelada, né, da mineração. Quer dizer, o ouro tá aí, vamos cavar, e violência, e o ouro começou a sumir, e falou, não, peraí, vão regulamentar, e as pessoas não podiam mais fazer o que faziam naquele faroeste, vamos dizer, né? Exatamente. E parece que é isso que tá virando o mercado, quer dizer, tá se profissionalizando, não tá tão fácil. Não está sendo mais aceito certas coisas. E qual que é a ideia de que a união vai ser melhor a partir de agora? Por que agora ela vale mais do que há um tempo atrás? Das provedoras, né? Isso. Então, a união, ela já propiciava que pequenos grupos comprassem coisas com valor, né? Alguns costumes do setor se unirem para comprar link, que é o acesso à internet para que eles revendessem. Tá. Funciona como um reparte de carne, não sei como é aqui em Minas, um reparte de leite. Sabe quando você... Lá tem as cooperativas de leite, né? Tem a cooperativa, todo mundo vende para a cooperativa no setor da telecomunicação, eles fazem uma empresa com 4, 5, 6 provedores e compram de uma empresa grande. Tá. Aí eles conseguem barganhar preço porque eles compraram em grande quantidade. Perfeito. Como atacado, vamos dizer. Como um atacado. E naquele ponto todo eles se conectam e usam, Aham. né? Então,
já é, de certa forma, usada a união deles. Tá. Só que agora vai se precisar em mais setores. Não só na compra de link. Porque muitos cresceram e pararam de fazer isso. Agora eu consigo sozinho. Tá. Mas pode ser que não consiga por muito tempo. E vai ser necessário desenhar isso. Porque, assim como no mercado de farmácias, né, do medicamento, das drogarias, se existiu as redes para proteger, né, e continuar. Na questão, eu não sei como é material de construções aqui, lá no Rio Grande do Sul existem as redes também, mas é de uma forma diferente. A maioria tem a rede para comprar junto, leva um nome, mas cada um faz a administração da sua loja. Eu acredito que esse seja um modelo a ser copiado para os provedores de internet. Entendi. Olha só, então você que trabalha com provedor de internet, pense sobre isso de forma verdadeira, porque é o que vai fazer o diferencial para a sobrevivência de todos, né? Então, Exatamente. comportamento bélico que talvez funcionasse, mesmo que de forma imoral ou antiética. Agora, a cooperatividade, ela é muito mais vantajosa, né? A colaboração muito mais vantajosa do que antes, que não era assim, Exatamente. né? Pai, Diamante, muito bom esse papo, que legal, eu aprendi muito, muito legal. Eu acho que a gentileza do jurista é ser claro, né? Eu acho que você tem essa gentileza, você tem esse alcance e te agradeço por essa Eu aula. agradeço Tá? por poder estar aqui. Que bom. Então, pessoal, falei com a Diamante, é assim que pronuncia certinho? Jennifer. Jennifer, desculpa, meu alemão não está em dia. Com a Jennifer, obrigado. E espero que esse nosso papo alcance muitas pessoas e que possa ajudar muita gente. Eu Né? também espero. E conto com o apoio da Abramult para a gente fortificar o mercado. Legal. Muito obrigado, viu?